Olá a todos vocês que acompanham o programa Vanderlei Filho. Hoje com um convidado que nasceu na cidade de Campina Grande, na Paraíba, formado pela Universidade Estadual da Paraíba e é promotor há 10 anos. Já passou por cerca de 10 cidades, mas há 7 anos está na cidade de Parelhas como promotor. Representante do Ministério Público aqui o Dr. Glauco Coutinho. Doutor, muito obrigado pela sua participação, prazer recebê-lo aqui. Prazer também, Vanderlei. E assim como eu, você também, né, formado na UEPB. E até nos conhecemos, antes de Parelhas, nos conhecemos lá em Campina. Campina Grande é a minha cidade amada. Que, aliás, o senhor está nesse período. Como é que está a situação? O senhor está de licença durante quanto tempo e está em Campina Grande nesse período? Estou bem, eu vou explicando a situação. É claro que é um privilégio, não há como negar, mas é comum entre os funcionários públicos, assim como nós promotores, uma figura chamada licença-prêmio. Aqui no Rio Grande do Norte, a cada 5 anos de trabalho, nós temos 3 meses de licença. Como eu disse, não há como negar que é um privilégio que tende a se acabar. Já se acabou para a magistratura e eu não sei porquê, acho que passou desapercebido e ainda não acabaram para o Ministério Público. Então eu estou gozando essa licença e logo em seguida gozarei férias também. Então, juntou tudo. Eu juntei e ao todo passarei em torno de 6 meses afastado daqui da cidade de Parelhas. Nesse período, responde o promotor de Cruzeta, não é isso? Nós temos um quadro de substituição automática. Então o quadro começa da seguinte forma: na ausência do promotor de Parelhas, o substituto automático é o de Jardim do Seridó. Só que a doutora Paulireida se encontra de férias. Então, seguindo essa tabela, quem está substituindo é o doutor Cláudio Ferreira, que é o promotor titular de Cruzeta. De toda forma, eu quero agradecer aqui a participação do Dr. Glauco, que está de licença, mesmo assim se prontificou a vir aqui ao nosso programa para prestar alguns esclarecimentos. Doutor, eu queria começar. Acredito que o senhor, mesmo de licença, tenha acompanhado a situação que a cidade vive hoje com relação à insegurança. De uns dias para cá, a situação diminuiu na questão de tentativas de homicídio, mas pelo menos no mês de fevereiro, 5 tentativas de homicídio. Março também aconteceram outras. Quer dizer, em fevereiro foram 4 tentativas e 1 homicídio. O que é que está acontecendo com a nossa cidade? Por que essa situação de insegurança, depois de tanto tempo que a gente via que a cidade estava andando bem, está de volta? Olha, Vanderlei, é uma situação bem complexa. Nós temos a prática de olhar a segurança pública apenas nesse aspecto de violência, de crimes. Mas é um conceito bem mais amplo e que muitas vezes está interligado. Um problema vai ocasionar a outro. Quanto às tentativas de homicídio, o que se deve primeiro partir é perguntar por quais motivos essas pessoas estão querendo matar outras. Pelos personagens envolvidos, conhecidos de todos, inclusive por mim, é claro que a questão primordial aí é sobre o aspecto de drogas. Então veja que nós estamos falando de tentativas de homicídio e já nos referindo ao tráfico de drogas. Essa sensação que Parelhas teve de um certo alívio durante as operações que a Polícia Civil realizou aqui no ano de 2009 e 2010 também, que foram muito importantes, só que a cidade de Parelhas, como qualquer outra cidade, não pode viver de operações. Aquilo são coisas extremadas e que devem acontecer de forma pontual. O ideal é que nós tenhamos no dia a dia ações simples, mas que ocorram todo dia para defender a segurança de todos e assim trazer essa tranquilidade que todos nós merecemos. Mas explicando melhor, o que foi que aconteceu? Por que teve essa sensação de segurança durante um tempo e agora aquela mesma situação de uso, tráfico de drogas em Parelhas está de volta? Para mim, a situação é um pouco diferente. Aquelas operações, se nós pegarmos todas aquelas pessoas que foram presas, nós vamos ter ali 2 ou 3 pessoas que podem ser consideradas traficantes grandes, traficantes que realmente influenciam na segurança pública. Nós vamos ter muitos pequenos traficantes que no final do mês
não vão ter lucro com o tráfico, porque se misturam, eles são traficantes e consumidores. Então, naquele primeiro momento em que nós conseguimos tirar de circulação os maiores traficantes, diminuiu, não posso dizer que acabou, mas diminuiu muito a chegada de droga até a cidade de Parelhas. Com o passar do tempo, é claro que as pessoas aprendem, principalmente com os erros. Da mesma forma que a polícia aprende com os erros, os bandidos, os criminosos também aprendem com os erros. Então, eles também viram o que ocorreram e passaram a fazer o tráfico de forma diferente. Então, o que é que acontece hoje aqui em Parelhas? Nós não temos mais 2 ou 3 grandes traficantes e ocorreu uma coisa muito ruim de combater o tráfico de drogas. Nós passamos a ter diversas bocas de fumo, muitos e muitos pequenos traficantes. Ou seja, a droga quando chega a Parelhas já chega dividida em pequenas quantidades e que dificulta a apreensão. Todos nós queremos que os traficantes sejam presos, mas nós sabemos que dentro dessa estrutura do tráfico é uma estrutura segmentada. Nós vamos ter pessoas importantes, grandes traficantes, pessoas com dinheiro, que conseguem construir, ou melhor, conseguem fazer o tráfico de uma forma empresarial, e nós vamos ter na ponta, na rua, aquele pequeno traficante que muitas vezes é consumidor também. E esse pequeno traficante, nessa estrutura, é uma pessoa completamente descartável, sem valor. O que é que eu quero dizer com isso? Por mais que sejam presos, por mais que estejam na cadeia, sempre vai haver no meio da rua alguém para substituí-los. Então, o tráfico de drogas, o combate ao tráfico de drogas, para ser eficaz, nós temos que ir mais acima dessa segmentação do tráfico. É claro que é importante combater o tráfico na rua, na ponta de rua, mas deve-se combater em níveis mais acima. Nós não temos delegado, o juiz até então era juiz substituto, promotor, direito do senhor, está de licença. E aí a polícia também falava da questão de penas brandas, a gente até conversou com o Dr. Marcos aqui, eu não estou pedindo, lógico, para o senhor avaliar o trabalho de juiz aqui, mas onde está o problema e onde resolver isso aí? Como a gente vai poder solucionar esse problema? O problema é claro que está em todos os órgãos responsáveis pelo combate ao tráfico de drogas. Nós podemos começar a falar de um a um aqui. Por exemplo, pela polícia. É inconcebível que exista um delegado para 11 cidades. O nosso Dr. George Davi é responsável por 11 cidades. Então é claro que vai haver uma diminuição na qualidade do trabalho dele, uma sobrecarga nele, que vai refletir na apuração dos crimes. Seja porque ele não vai ter tempo de apurar uma maior quantidade de crimes, seja em cada crime daquele que é apurado no inquérito policial, vai vir com algum defeito, porque ele está com uma atividade sobre-humana. Isso aí não há como negar. Nós temos um outro aspecto que é histórico, que é entre polícia civil e polícia militar. Quais são realmente as funções da polícia civil e da polícia militar? Nós temos a polícia civil voltada à investigação dos crimes. Ou seja, a polícia civil é para estar investigando, colhendo informações, não é para estar fazendo rondas pela cidade. Nós temos a polícia militar que tem como missão esse patrulhamento ostensivo de estar nas ruas. Só que o que acontece? Pela falta de estrutura, começa-se a pegar policiais militares, desviar a função dele, como eu disse, de fazer esse patrulhamento nas ruas e colocá-los para trabalhar nas funções de agente de polícia. Isso aí já é um erro. Não é que o policial militar que vá trabalhar na polícia civil está errado. Não, não é que ele está errado, mas essa forma de desviá-lo dessa função é que está errado. O correto é que a polícia militar
tivesse o seu quadro voltado exclusivamente às suas atividades, e a Polícia Civil também. Só que a Polícia Civil é muito reduzida. Se você pegar e comparar o contingente de policiais militares com o de policiais civis, você vai ver que é muito reduzida. E cada dia está se reduzindo mais. Agora, infelizmente, aí o que a gente vê, pelo que o senhor fala, é que sempre alguma coisa vai esbarrar na política. O Poder Judiciário é independente, mas acaba tendo que a intervenção do governador é para mandar delegado ou mandar policiais. Bem, nós temos um concurso para delegado de polícia que foi encerrado já. Salvo engano, não posso afirmar com certeza, mas se eu não me engano, os delegados já foram treinados e estão esperando a nomeação. Eu não acredito que a governadora não queira nomear simplesmente porque não quer. É inconcebível uma situação dessa. Mas é claro que nós temos que cobrar, não só o Ministério Público, o Poder Judiciário, a população, que o Estado faça um esforço para contratar esses novos delegados que já foram aprovados. E, contratando os delegados, sejam encaminhados para as cidades que estão necessitando, e especificamente a cidade de Parelhas. Um outro aspecto é sobre a qualidade das investigações, a parte científica. Então, naquela operação Checkmate, que certamente nós vamos falar, nós tivemos vários problemas, não só nela, como em diversos processos criminais, com os laudos do ITEP. A droga, quando é apreendida, tem que ser passada por um exame para constatar que realmente se trata de droga. Não basta ela parecer ser crack, parecer ser maconha. É necessário um exame científico simples para comprovar que se tratam dessas substâncias. E nós tivemos casos aqui de ficar esperando por esse laudo 6 meses. Então está em toda a estrutura o problema. Então é uma estrutura. Então a gente não pode botar a culpa em um determinado policial, ou até mesmo em quem tem a obrigação de fazer esse exame, porque não só saem materiais de Parelhas para serem periciados, é do Estado todo. Veja que é uma questão estrutural. O juiz, Dr. Marcos Vinícius, que até então era juiz substituto de Parelhas, ele participou da entrevista aqui no programa passado, como acredito que o senhor viu, e a gente falou a respeito da Operação Checkmate, que era uma das reclamações dos policiais, disseram o seguinte, que de acordo com eles o juiz demorou para julgar e esses presos ganharam o direito de ter a liberdade. E por isso estão hoje em liberdade. Mas o juiz falando o seguinte, que em um dos processos, somente um dos processos, a denúncia estava cheia de vícios e que o processo tramitava há mais de 2 meses e que não atendia os requisitos necessários. Foi declarada então a nulidade do processo e assim os acusados conseguiram um alvará de soltura no Tribunal de Justiça para conseguir a liberdade. O que foi que aconteceu nesse processo Checkmate? Especificamente da Checkmate, eu estava para entrar de férias e pedi à Procuradoria para em novembro de 2009, que seria meu período de férias, não gozar as férias, justamente porque estava para chegar esta operação Checkmate. E na minha visão seria mais interessante ao Ministério Público que eu fizesse a denúncia por 2 motivos. Primeiro, eu conhecia toda a investigação e segundo, eu sou um promotor já habituado a trabalhar com o tráfico de drogas. Mas por uma questão de administração, a Procuradoria me colocou de férias com um argumento que eu não posso dizer que está errado, e vou lhe explicar por quê, de evitar o acúmulo de férias. Porque se o promotor não tira férias em um ano, ele vai acumular para o outro ano, e quando tirar, vai deixar um vazio por um espaço de tempo maior, como agora está acontecendo comigo. Eu vou passar esse tempo todo longe porque eu acumulei férias, licença prêmio que eu não usei nos momentos que já deveria ter feito. Então a Procuradoria tem essa política de não cortar as férias dos promotores, para evitar que depois se acumule férias e aquela comarca passe muito tempo sem o promotor titular. Então eu entrei de férias e chegou a operação Checkmate para a promotora substituta, que é uma pessoa capacitada, porém
não conhecia as investigações e não tinha no seu dia a dia fazer denúncias em relação a tráfico de drogas. Sinceramente, de forma grossa, você acredita que essas pessoas cuidam nesse processo, e aqui não estou citando o nome de ninguém, dentro desse processo elas nunca vão ser presas? Falando sinceramente, como eu estou falando até agora, o processo foi anulado. Não quer dizer que a pessoa vai ficar impune. O processo vai reiniciar. Se o promotor de justiça, que é quem tem a atribuição de provar que aquelas pessoas são culpadas, se isso for provado, elas serão condenadas. Mesmo que demore. Mesmo que demore. Mesmo que demore. Ok, vamos aproveitar e falar de outras situações aqui. Eu não sei se nesse caso a gente entraria. O caso do concurso público que foi realizado pela prefeitura, que chegou a ser anulado, diz respeito também ao senhor? Diz. Até Vanderlei, houve um erro lá na divulgação da notícia, que não foi anulado por decisão do doutor Marcos Vinícius. Esse concurso público foi anulado há 3 anos ou mais. Então não está na primeira instância, senhor? Não. Não está na primeira decisão? De forma alguma. Quem sentenciou aquele processo, se não me engano, foi o doutor Itemburgo, que hoje é o titular de Acari. E aquele processo foi sentenciado aqui em Parelhas, salvo engano, no ano de 2007. Subiu ao Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça confirmou a anulação do concurso. Foi parar, por incrível que pareça, veja como se perde tempo com a justiça, como se faz perder tempo, né, na justiça. Aquele processo foi parar no STJ e no STF. E a nulidade foi mantida. Então, aquele processo voltou. Algumas pessoas entraram posteriormente com a ação chamada rescisória no Tribunal de Justiça. De qualquer forma, o concurso permanece nulo. O que você se referia naquela matéria sobre a anulação do concurso não era sobre a anulação propriamente dita. É que foi anulado, como eu disse, desde 2007, e quem pagou tem o direito de receber o dinheiro de volta. Mas o advogado da empresa recorreu também, e aí continua também sem uma decisão definitiva. Nós temos uma decisão definitiva. Porém, não foi o advogado, foram alguns concursados entraram com essa ação que eu falei, essa ação rescisória no tribunal. Ok. Então, causa assim, uma certa indefinição ainda, causa. Só para a gente entender, quando, onde e como tudo isso termina do concurso? Olha, eu espero que o Tribunal de Justiça julgue improcedente esse pedido nessa ação rescisória o mais rápido possível. Nesse caso, foi o senhor quem entrou com a ação contra o concurso? Foi. Por quê? Porque esse concurso ocorreu em junho de 2006. E, primeiro, foi contratada a empresa sem licitação, sob um argumento que não engana ninguém, de que o concurso não teria custo para a prefeitura. Só que teve custo sim. As pessoas pagaram a inscrição diretamente à empresa. Então a empresa foi remunerada. E a empresa não tinha um corpo técnico, seja próprio ou contratado, para elaborar as provas. Foi o que ela fez. Ela simplesmente copiou provas de diversos institutos pelo Brasil. Por exemplo, copiou provas que foram elaboradas pela nossa UEPB e aplicou aqui em Parelhas. Quer dizer, isso é uma situação imoral. E também nós sabemos que isso causa prejuízo a todos, porque quem tivesse uma apostila, alguma coisa, ia encontrar as questões lá já feitas, já respondidas. No caso que vai ter que ser realizado um novo concurso, que esse concurso não vai ter validade em nenhuma decisão. Seja como for, tem que fazer um novo concurso, porque a situação de Parelhas é insustentável. Existem aqui inúmeros prestadores de serviço, uma situação completamente ilegal, contra a Constituição, que causa um prejuízo sério, principalmente ao jovem de Parelhas, porque ele fica sem uma alternativa de estudar para fazer um concurso público.
por conta dessa prática de prestadores de serviço. Inclusive, nós temos essa mesma ação contra Santana do Seridó e contra Equador. São práticas que violam a Constituição e que causam imenso prejuízo, principalmente ao jovem. Mas que ele também, segundo o prefeito, só vai poder ser realizado com um novo concurso depois que sair uma decisão final desse aí. Bem, com todo respeito ao prefeito Francisco, isso é uma opinião dele, que nós já conversamos sobre isso. Não haveria necessidade de esperar essa decisão. É uma situação que levaria tempo para eu explicar aqui, mas que seria contornável de fazer. Mas eu não posso negar que essa ação que está tramitando causa uma insegurança à prefeitura para fazer o concurso. Seria o seguinte, o receio de fazer o concurso, um novo concurso, e esse concurso que for anulado, de repente aparecer como válido. Mas nós sabemos que existem caminhos para que isso não ocorra. Mas uma opção do senhor prefeito de não enfrentar essa situação. Ok. Vamos aproveitar e falar de outro assunto polêmico. Quiosques da praça. É uma questão também que mexe com a sociedade. Eu vejo que na TV Seridó, eu pensei que era unânime a questão de não retirar os quiosques da praça, mas eu vi que há pessoas que querem que tirem também. Então divide opiniões aí. O senhor entrou com ação pedindo a retirada dos quiosques da praça, foi isso? Vanderlei, nesse aspecto do quiosque, eu peço muita atenção às pessoas que estão nos ouvindo. Nós temos um espaço público que é a praça. E nós sabemos que, não só em Parelhas, mas de uma forma geral, aqui na nossa região, nós temos poucos espaços públicos. Poucos espaços que a população possa frequentar, seja uma praça, seja um local de caminhada, uma quadra. E existe uma prática, não só em Parelhas, de que todo espaço público termina virando bar. Isso aí basta viajar daqui a Natal, inclusive em Natal, nós vamos ver isso, que os espaços públicos se transformam em bares. E o que foi que ocorreu nos quiosques aqui de Parelhas? Nós temos lá um espaço público que a lei permite que seja explorado por particulares. O que é que eu quero dizer com isso? Que não há irregularidade a construção do quiosque e que um particular vai explorar o quiosque. Mas o que é que aconteceu aqui em Parelhas? Não houve uma alternativa, não houve a oportunidade para que quem quisesse explorar o quiosque dissesse: olha, eu quero participar do quiosque, a minha proposta é essa. Ou seja, não houve uma licitação. Simplesmente foram dados aqueles pontos sem qualquer critério. E aquelas pessoas que receberam os quiosques passaram a se comportar como se fossem donos de um espaço público. Tanto é que aqueles quiosques são vendidos, alugados. Eles não pertencem às pessoas que receberam, pertencem ao município de Parelhas. Essa é a situação irregular. A primeira, né? A segunda, foi feita-se a menor análise técnica. Vejam que as ruas foram estreitadas, foram transformadas em becos. O projeto agora é acabar. O projeto agora é corrigir isso aí, né? Acabar com as ruas. Exatamente, acabar com as ruas. Mas veja a situação que me levou a propor essa ação. Transformar aquelas ruas em becos. Tanto é que todos nós que trafegamos aqui por Parelhas, quantas e quantas vezes nós vamos passar por ali e tem um carro parado no meio da rua. Só passa um carro. Se tiver uma moto parada na rua, já não dá para passar ninguém. E para completar o quiosque, os quiosques foram construídos em cima onde seria a calçada. Veja que não há quase espaço do fundo do quiosque para a rua. Não tem a calçada, já desce na rua. E outro fato extremamente irregular, que as pessoas não sei por que não se apercebem, é que na época 4, agora não tem 2 nessa situação, foram construídos no meio da rua. Aqueles 2 quiosques que ficam de frente à Maré Mansa,
eles estão no meio da rua. É como se aqui na Soares Barbosa, ou qualquer rua, na rua que qualquer um dos nossos ouvintes more, se construísse um quiosque no meio da rua. Acho interessante que as pessoas não se apercebem que construíram quiosques no leito da rua. Ok, em decorrência disso aí, eu tenho uma pergunta de internauta. O José Azevedo pergunta: com a chegada do novo juiz, aqui aí chegou informando o doutor Rivaldo Pereira Neto, que vem aí da cidade de Pedro Velho, agora assume aqui o cargo de juiz titular na cidade de Paredes. Então, com a chegada do novo juiz, ainda haverá audiência sobre os quiosques no dia 31 para tratar sobre a permanência ou não dos quiosques na praça? Olha, Vanderlei, eu não sei sobre essa audiência, porque é uma questão legal. Uma audiência pública pode até servir para discutir uma forma de corrigir os erros que eu apontei agora. Mas não é a vontade popular, não é uma eleição que vai dizer tira os quiosques ou deixa os quiosques. Porque são questões legais. Como eu falei, é inadmissível que haja 2 quiosques construídos no leito da rua. Hoje, na visão do senhor, tira? Claro que tira. Agora, repito, isso não é que eu diga que seja proibido a existência de quiosques, mas desde que seja dentro da lei. Tanto é que eu frequento os quiosques. Eu muitas vezes vou lá em Gilvan, vou em Mabel, até às vezes eu fico meio encabulado desse trato que eu tenho com eles. Uma hora eu tenho uma ação contra eles e outra hora eu sou freguês deles, neco. Então a culpa não é deles. Mas repito, não se pode dar um espaço público da forma que foi feito, que foi dado. Tanto é que as pessoas que receberam vendem e alugam. Mas aqui em Parelhas, já se teve essa tentativa de utilizar a política para interferir no trabalho do senhor? Não. Eu estou há 10 anos no Ministério Público. Em 10 anos, eu nunca recebi um telefonema de um superior meu para dizer faça isso Até porque não pode. ou faça aquilo. Olha, essa questão, Vanderlei, é difícil explicar à população, porque as pessoas estão acostumadas a viver sobre essa influência política. Tem muita gente que nós sabemos que depende disso, vive nesse mundinho pequeno de fazer isso ou aquilo, sempre comandado por alguém. E isso é muito difícil de explicar, por mais que eu diga que não existe isso, por mais que eu diga que eu nunca sofri esse tipo de influência, as pessoas não vão, simplesmente não acreditam. Quando eu falo de cobrar, veja, nós temos uma situação aqui em Parelhas que é igual em qualquer parte do mundo. Nós temos uma situação, nós temos uma oposição. O que é ótimo. Você já pensou uma pessoa no poder sem ninguém para ser oposição? Seria ditadura. Seria uma ditadura. Mas nós temos temas aqui que, na minha opinião, acho que na sua também, e de muitas pessoas aqui em Parelhas, que estão acima disso. Então, um exemplo. Não sei se é ingenuidade política, mas o que é que impediria que saíssem daqui as 2 forças políticas, mesmo que não saiam no mesmo carro, aí já é pedir muito, mas que marquem uma audiência com a governadora e cheguem lá o prefeito da cidade e um líder da oposição como Humberto, como o doutor Arnaud, e os 2 chegassem e dissessem, olha, nós estamos passando por essa situação, nós estamos precisando de um delegado. Eu não vejo nenhuma impossibilidade de fazer isso. Depois, essas forças políticas voltam para Parelhas e continuam suas atuações conflitantes. Mas o que me preocupa é essa ideia de apontar para o outro, responsabilizando e, ao mesmo tempo, não se dispondo a tomar uma atitude em benefício de todos. E causa uma confusão assim, muito grande, porque, de uma forma geral, as pessoas não sabem
quais são as responsabilidades do município e quais são as responsabilidades do Estado. Muitas pessoas acham que o prefeito é quem deve fazer tudo, quando na verdade ele não é capaz de fazer tudo, mas ele é representante de uma cidade, ele tem um poder político, e nessa expressão que eu digo poder político, não é esse poder político que nós vemos muitas vezes em atuação apenas de defesa de interesses, de conflitos menores, mas um poder político do cargo dele de fazer pressão no Estado para resolver, de chamar os seus opositores para fazer isso. E da mesma forma, dos opositores reconhecer a situação e juntar forças. Ok, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Espero que possa voltar mais vezes aqui, mais tempo em nossa cidade, assim que o senhor puder retornar da sua licença. Tá, eu agradeço a oportunidade de prestar esclarecimentos à população de Parelhas. Ok, e se você deseja ter em casa todo esse conteúdo que a gente produz aqui na TV Seridó e receber um DVD para você poder registrar toda a história em casa, você pode se tornar um assinante da TV Seridó e receber toda semana um novo DVD aqui da TV Seridó com reportagens especiais e quadros para que você possa acompanhar ao lado de sua família no conforto de sua casa. Ok? Então, nós queremos também sua sugestão para saber quem é o próximo entrevistado, que deve ser entrevistado aqui na nossa bancada, e você pode mandar um e-mail para a gente ou nos seguir aí no Twitter dando a sua sugestão. Então, para você que nos acompanha, até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau!